desse aqui. Esse aqui é ρS em todos os pontos. Tá? Ora, aqui dentro não tem carga, né? Aqui dentro também não tem carga. A gente vai mostrar que o campo aqui dentro é zero. Tá? Eu não posso adiantar que ele é zero, ele vai mostrar isso. Aqui dentro eu sei que o campo não é zero, para esse exemplo aqui, certo? Né? Se você olhar para as cargas, certo? Eu vou ter linha de campo fazendo isso, ó, aqui dentro, certo? Por dentro da esfera, certo? Vou ter linhas passando, né? Cruzando lá de cima e lá de baixo, né? E por fora também, certo? Então, se você olhasse minuciosamente essa distribuição aí, certo? Você teria esse efeito aí. Campo no dentro e campo fora. Apesar de não existir carga aqui dentro, tem campo. O campo vem da carga positiva e também da negativa, certo? Então a gente nunca pode dizer, ou argumentar que se o campo é zero, aliás, se a carga no interior de um volume é zero, ele não pode dizer que o campo é zero, certo? Pode dizer que o fluxo é zero, porque não tem carga envolvida. O fluxo da superfície fechada aqui dentro vai ser zero. Eu só não posso concluir que isso me dá um campo zero. Por exemplo, se eu pegar a superfície gaussiana nesse problema aqui dentro, é uma superfície gaussiana, o fluxo para fora da região limitada pela superfície dá zero, porque a carga envolvida é zero. Não quer dizer que o campo é zero, certo? Não tem nada a ver com a coisa. Quer dizer que o campo passa, né? Passa por dentro e o fluxo dá zero. O campo passa por aqui, certo? E o fluxo na superfície fechada dá zero. Tá? Então vamos calcular então o nosso caso específico, que é essa esfera de raio A, o campo dentro e fora, e vamos mostrar que dentro dá zero de fato, usando lei de Gauss, certo? Então região 1, que é a região interior, e região 2 é a região exterior. Vamos olhar primeiro a região 1. Aliás, a gente vai olhar em geral, né? Tem que ser aquelas duas perguntas importantes, né? De que coordenadas os campos dependem, quais são os componentes presentes, certo? Primeira questão das coordenadas. Certo? Bom, então eu faço a operação de... Nós temos R, θ e φ aqui no caso, sistema coordenada esférica, né? Então é translação na direção radial, certo? Rotação com relação ao ângulo polar θ e rotação com relação ao ângulo φ. Certo? Deixa essa por último, né? Que essa que vai dar algum resultado. Então, se eu pego minha distribuição, aqui está o eixo Z, né? Se eu faço rotação, eu estou observando o efeito elétrico dentro ou fora, tanto faz, em qualquer lugar. Onde eu estiver, dentro ou fora da distribuição, na região 1 ou 2. Se eu faço rotação da minha distribuição com relação à variável θ, né? Essa distribuição, por ter uma densidade superficial de carga constante, ela não muda para o observador. Então, o efeito elétrico é o mesmo. Certo? Então, o campo não depende dessa variável, né? Então, se eu escrever o campo aqui, 3 componentes, tá? Segundo elemento da base é o vetor θ, né? Terceiro é o φ, vetor φ. Então, se eu fizer a operação de simetria, ou seja, a operação de rotação, né?
Com relação à variável θ, minha distribuição não muda, então as componentes não dependem de θ, certo? Da mesma forma, né, se eu fizer a operação de rotação em torno do eixo Z, minha distribuição não muda para o observador em qualquer ponto do espaço, né? Então, meu vetor D não depende de φ, as componentes, né? Operação de simetria. Só depende no máximo de R. E se eu estiver nesse ponto, eu me afastar, né, radialmente, para perto ou para longe do ponto, o efeito, em princípio, vai ser mais fraco ou mais forte, mesmo que eu esteja dentro. Se eu estiver aqui nesse ponto aqui, se eu fizer me afastar desse ponto na linha radial, eu me aproximo ou me afasto da superfície esférica. Então, em princípio, o campo depende da variável R apenas, certo? Então, com operações de simetria, eu concluo, né, que D só depende de cada componente, que só uma dependência simples, radial, né? Obviamente, existe a dependência natural dos vetores de base, né, com relação à coordenada θ e φ, né? A gente está falando das componentes de D. Certo? E agora a pergunta é, quais são as componentes presentes? Então a gente vai ter que quebrar essa distribuição em elementos de carga e ver o que vai resultar aí, certo? Deixa eu fazer isso para cá. Para aqui. Como é que a gente faz aí? Deixa eu botar aqui o hemisfério, né, só para a gente ver onde é que está o meio desse negócio, certo? Aqui está a origem, né? Mais ou menos aqui. Deixa eu manter ela para lá. Certo? Está a origem, eu posso desenhar aqui a origem. Suponha que eu esteja nesse ponto aqui, sabe? Fica mais fácil, né? Bom, vamos quebrar minha esfera vamos quebrar a esfera aí, certo? Em anéis, certo? Né? Então, se eu quero calcular o campo nesse ponto aqui, eu vou quebrar em anéis. Eu vou pegar dois anéis simétricos em relação a esse plano aqui, certo? Pegar um anel aqui em cima, no hemisfério norte. Pegar um aqui mais ou menos simetricamente localizado aqui embaixo, certo? Bom, não está muito bom, pode voltar. Mais para cá um pouquinho, certo? Mais ou menos aqui, né? Pra cá, aí. Está mais ou menos parecido, né? A distância aí, tá certo? Então, tem o campo elétrico dessa esfera é a soma dos campos desses anéis de carga. E cada anel, né? Se eu olhar de cima, tá certo? Não, é melhor fazer de outra forma. Dessa forma fica difícil de visualizar. Deixa eu fazer assim. Eu quero calcular. Aliás, deixa lá. Deixa assim, tá certo? Tá, deixa assim. Eu não vou observar aqui não, vou observar nesse ponto aqui, tá? Então,